Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o João Paulo Marquezin e nós vamos dar início agora à sexta edição do quadro João Paulo Responde. Para quem ainda não conhece o quadro funciona da seguinte maneira: durante a semana eu abro lá no meu perfil do Instagram a caixinha de perguntas e respostas, e aí as pessoas fazem as perguntas delas, algumas eu respondo lá mesmo através de textos, e aquelas que precisam de um pouco mais de profundidade na solução, na resposta, eu acabo trazendo para cá. Então toda semana eu classifico aí 5 ou 6 perguntas que eu recebi lá no Instagram e trago para responder para vocês aqui. Então, se você tiver alguma pergunta sobre relacionamento, sobre profissão, sobre saúde, sobre conflitos e doenças, sobre prosperidade, enfim, sobre uma vida feliz, como fazer para uma vida ser mais feliz, mande a sua pergunta. Pode ser aqui no comentário do vídeo também, mas também pode ser lá no Instagram, na caixinha de perguntas e respostas. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like aí no final do vídeo se você gostou. E se você gostou também e acredita que o conteúdo possa ajudar outras pessoas, não se esqueça de compartilhar o conteúdo com os seus especiais. Gente, vou começar aqui o nosso João Paulo Responde com uma pergunta para vocês. O que é melhor para você que vem acompanhando o quadro? É melhor que eu coloque um conteúdo uma vez por semana e responda 5, 6 perguntas de uma vez, e esse vídeo ele tem uma duração aí de 40, 50 minutos em média? Ou é melhor que eu divida essas respostas, né? Então, por exemplo, na segunda-feira eu respondo uma pergunta, na terça-feira eu respondo uma outra pergunta, na quarta-feira eu respondo uma outra pergunta. Ao invés de fazer um vídeo longo por semana, eu faço um vídeo por dia, um pouco mais curto, falando daí, respondendo uma pergunta de cada vez. Se você puder me responder aqui no comentário, ou lá no Instagram também, se você puder me responder, eu fico muito grato aí, que a ideia é levar o melhor conteúdo para você, de uma forma que você consiga assistir tudo. Claro que, não sei se você reparou, mas na descrição do vídeo eu já coloco o assunto e em qual parte do vídeo está aquele assunto. Então, por exemplo, a primeira pergunta vai ser sobre enurese noturno, o famoso xixi na cama. Então eu coloco lá no vídeo em qual minuto, em qual segundo que eu começo a falar sobre enurese noturna. Então esse é só um exemplo que eu dei, ok? Então vamos lá para a primeira pergunta que eu recebi para responder no quadro João Paulo Responde 6. Essa é a sexta edição aí do quadro. João, não temos nenhum problema fisiológico, já consultamos médicos, já fizemos exames, não há nenhum problema fisiológico. Por que eu e o meu marido não conseguimos engravidar? Vamos lá. Quando não se tem nenhum problema biológico, nós podemos ter algumas dinâmicas, que são dinâmicas sistêmicas, que podem ser levadas em consideração. A primeira delas é: o ninho está pronto? O casal já planejou um momento para ficar com o filho? E é interessante que quanto mais o casal tem expansão de consciência, mais segurança ele quer dar para o filho. Então, se o casal não tem certeza que vamos supor que para o casal é importante já ter uma reserva para a faculdade, porque para o casal é importante colocar o filho numa escola particular, para o casal é importante dar tudo para o filho. E se o casal olha para a vida que tem hoje e compreende que não consegue dar tudo que eles querem dar para o filho, esse já é um dos motivos para o casal não conseguir engravidar. É como se fosse que o casal não se sente pronto para ter o filho. Já tem um quarto para o filho? Você já imaginou o quarto do filho? Você já se imaginou pai e mãe? Toda a realidade começa na nossa mente. Você já se imaginou pai e mãe? Ou você só tem falado: eu não consigo engravidar, eu não consigo, tá difícil, já fiz tratamento e nada deu certo? Porque tudo que você emana volta. Então você pode começar a imaginar todos os dias: como seria se eu fosse mãe? O que vai acontecer no momento que eu engravidar? Para quem eu vou contar primeiro? Como vai ser minha gestação? Como vai ser o nascimento? Como vai ser os primeiros anos de vida que eu vou ter com essa criança? E aí você vai emitindo para o universo que você quer. Mas se você mandar uma emissão de dúvidas, você vai voltar com dúvidas. E aí provavelmente você não vai engravidar. Basicamente o casal precisa se sentir preparado. Mas João, por que uma menina de 14 anos engravida então sem querer? Porque ela não tinha preocupação nenhuma em relação a engravidar. Ela estava pronta fisiologicamente. Para ela, talvez ela nem vislumbrava engravidar, mas ela também não tinha nada que dizia: não posso engravidar, engravidar é ruim,
ou eu não vou conseguir dar um sustento legal para o meu filho. Então ela engravida porque ela não vê conflito nisso. Se o casal vê um conflito, pode não conseguir engravidar. Outra dinâmica que nós vemos bastante é: sistemicamente não é permitido. E quando que não é permitido? Quando existe uma exclusão. Se de repente os pais do casal tiveram aborto, se o casal já fez abortos antes e não inclui esse aborto, então para que esse aborto venha à luz, consiga ser visto, já que toda exclusão gera uma compensação, a compensação é eu não conseguir engravidar. Também pode ser que um dos dois não quer, e esse não quer não é pessoal, não é consciente. Eu não quero porque assim eu honro meu irmão que não nasceu. Eu não quero porque assim eu honro a amante do meu pai que foi obrigada a abortar. Eu não quero porque assim eu honro uma criança que foi doada na família. Mas é algo sistêmico. Então eu estou colocando alguns tipos de dinâmica. No Elan Connect, a gente ajuda vocês a compreender melhor essas dinâmicas, tá? E ainda o casal precisa estar olhando para uma mesma direção. Então tem que ter uma visão de relacionamento, uma visão de sexualidade muito bem definida. Quando tem briga no casal, quando a mulher não elege o pai como pai ideal. Então se o pai, por exemplo, não vai bem na profissão, se é a mulher que sustenta o pai, isso faz com que a mulher se sinta segura, que ela não relaxe na sua feminilidade para conseguir gerar um filho. Então é muito importante que o casal olhe para a mesma postura. Se é muito para tem a mesma visão, né? Se o casal briga muito, por exemplo, porque eu não sei qual é a questão desse casal. A pergunta veio para mim da seguinte maneira: por que eu não consigo engravidar? Sendo que eu não tenho nenhum problema fisiológico. Então eu estou dando algumas possibilidades, né? Já dei algumas, vou dar mais uma. Se o casal briga muito, não vai engravidar. Se o casal... Por que o casal briga muito? Porque não tem bem alinhado a visão de relacionamento. Então eles discutem porque um não compreende porque o outro está fazendo o que está fazendo. Ou porque ambos caminham em direção opostas. Um não apoia o outro. E nesse sentido de apoiar o outro, não é um apoiar o outro para um cuidar do outro. Ambos cuidam do futuro. E um ajuda o outro a olhar para o futuro. Quando o casal está olhando para si, é muito fácil de ter acusações, é muito fácil de ter briga. Então eu olho para minha esposa e começo a ver os defeitos dela. E aí tem briga. Agora, se eu olho para minha esposa e junto com ela eu olho para onde ela está olhando, eu posso apoiar ela e chegar lá. Se eu olho para o meu marido e junto com ele eu olho para onde ele está olhando, eu ajudo ele a chegar lá. E é claro que onde ele ou ela está olhando deve ser algo em comum, que os dois querem. Quando um não quer, aí é necessário fazer um rapport, é necessário ter uma conversa para que o outro possa compreender porque o um quer. Mas, enfim, quando ambos não estão caminhando na mesma direção, não é seguro na natureza ter um filho. Enfim, essas são dinâmicas comuns, né? Se talvez o casal quiser escrever um pouco mais da história, eu posso aprofundar no próximo João Paulo Responde a resposta para essa questão. Um outro ponto importante é: o casal ganha bem o suficiente? Na natureza, a fêmea ela elege o macho mais forte para fazer a sua prole. Com o ser humano é diferente. Se a mulher não compreende que o homem dela é forte, biologicamente ela não vai eleger ele como pai dos filhos e não vai engravidar. E aí, por que o homem não é forte? Por que o homem não consegue trabalhar, não consegue prover riqueza, não consegue gerar, né, prover o lar? Basicamente porque ele não tem a força masculina. Então, bem provavelmente, ele está despolarizado. Quando eu estou despolarizado? Quando o homem está na energia feminina ou quando ele está infantil. Então, se existe algo lá na infância dele que não está bem resolvido, ele está despolarizado. E daí a esposa dele não elege ele como pai ideal. Ou ele está despolarizado porque há muita discussão. Quando há muita discussão no casal, o homem despolariza. A mulher também, mas agora a gente está falando do homem. E aí, se ele despolariza, a mulher não elege ele como o homem ideal. E se ele não é o homem ideal, ela não vai engravidar. Então, quando fisiologicamente está tudo certo, a gente olha para esse tipo de dinâmica. Numa sessão a gente conseguiria olhar, e no treinamento vital a gente fala bastante sobre energia masculina, sobre estar numa postura infantil. A gente trabalha a questão da infância, a gente olha para a criança interior e vai curando tudo isso, ok? Então, essa é a resposta à pergunta. E a segunda pergunta, ela diz respeito à enurese noturna. Xixi na cama, no caso de meninos,
tem a ver com disputa de território com o pai? Então vamos lá. O xixi na cama ele tem a ver sim com disputa de território, mas não necessariamente com o pai. Para uma criança, ou até mesmo para um adulto fazer xixi na cama, ela precisa estar passando por 2 conflitos de território, pelo menos 2, tá? Um de território masculino e outro de território feminino. O que seria demarcação de território feminino? A criança não conseguir determinar o seu território. Não posso determinar minha posição, seja no número de filiação, seja o meu lugar dentro de casa. Eu não sei quem eu sou dentro de casa. Eu não sei até onde eu posso chegar dentro de casa. Eu não sei mais para qual território eu pertenço. O território feminino é onde a família vive, é onde a família se recupera, repousa, se protege, tá? Então, no que consiste um território feminino? O ninho, a casa, o jardim, o conteúdo do território pode ser os filhos, o parceiro, a mãe, o pai, a decoração, os animais da casa, a própria família. Então eu não sei quem eu sou dentro do ninho, dentro da minha casa, ok? Já uma demarcação de território masculino tem a ver com eu saber quem eu sou, mas eu não conseguir demarcar esse território. Então eu sinto que meu território é invadido por algo exterior, por um intruso. Eu não sou capaz de colocar limites. Eu não sou capaz de manter as minhas exigências, de manter o meu território. O conflito de demarcação do território também, aqui no caso do território masculino, pode ser uma necessidade de eliminar uma sujeira, algo ruim, algo intruso, algo que aconteceu dentro do meu território e que eu não queria que acontecesse. E no que consiste o território masculino? Em absolutamente tudo. Se o feminino tem mais a ver com o ninho, com o que acontece dentro de casa, o feminino é a caça, é o território que eu devo defender contra os outros, é o território de localidade, é o território de reprodução, é o território da caça, da pesca, né? É o território de guerra. Então o território masculino ele é muito mais amplo. O homem se importa com o carro, com quem mexe com a esposa dele, com quem percebe que um homem, quando ele está no trânsito e alguém tranca ele no trânsito, ele logo fica explosivo. Por quê? Porque para ele aquele território era dele. E o cara fala, passou na frente. A mulher ela já vê com mais calma, porque para ela tá tudo bem. Já a mulher entende que o território masculino, que o território dela, que ela precisa defender com toda a garra, é dentro de casa. Se alguém invade o território dela e faz mal para um filho dela, isso é terrível. Então, para uma criança fazer xixi na cama, ela precisa ter conflito nos 2 territórios. E o que seria o território para uma criança? Os animais da casa, os brinquedos, o quarto, no caso o território feminino. Eu não conseguir entender se o brinquedo é meu ou do meu irmão. Eu não conseguir estabelecer se eu sou o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu não consegui estabelecer, aí no caso do pai que você perguntou, se a minha mãe ama mais meu pai ou eu, e é uma questão da mãe explicar, com um amor diferente, né? Eu não consigo estabelecer até onde eu posso ir nas brincadeiras com meu pai. O meu pai faz com que eu me sinta menor ou inferior. Aí o território masculino, um amigo meu vem e tira o meu brinquedo, um irmão meu vem e tira o meu brinquedo. O meu pai faz questão de mostrar que é ele que manda na casa. Não que o pai não mande na casa, mas vamos dar um exemplo. O meu pai joga videogame comigo e me humilha porque só ele ganha. Então o meu pai, ele vai lá e invade um território meu, que são os meus brinquedos, e além disso, me humilha. Então eu sinto um território que foi invadido. Muitas vezes o conflito não está na criança, o conflito está nos pais. Às vezes o pai e a mãe não conseguem demarcar o território. A mãe não consegue demarcar o território feminino dela em casa e o pai não consegue demarcar o território masculino dele também. Ambos não conseguem. O pai não está na energia masculina, talvez. E aí a criança, por lealdade, ela traz esse conflito que reflete nela. E daí ela, através do xixi na cama, ela tenta resolver o conflito dos 2. E aí algo muito importante é, por exemplo, você falar para a criança, você não precisa carregar o conflitinho do papai e da mamãe. Você está livre. O que mais pode causar esse conflito na criança? Bullying na escola, bullying verbal, bullying físico, bullying social. A criança
não querer fazer uma apresentação na escola, não se sentir segura para fazer uma apresentação na escola, por exemplo. Tudo isso gera conflito de território, tanto masculino quanto feminino. Então, o xixi na cama, ele acontece quando a criança ela não consegue saber qual é o seu território e ao mesmo tempo não consegue defender os limites do seu território. Muitas vezes um conflito leva ao outro, né? A criança não sabe qual é o seu território e obviamente se ela não sabe exatamente qual é o seu território, ela não consegue defender os limites do território. Para responder a terceira pergunta, nós vamos nos munir da lei do pertencimento. Existe uma live que eu fiz onde eu expliquei sobre lealdade. E lá na lealdade eu falei um pouquinho sobre as 3 leis do amor. Então lá no Elan Connect, no Elan Vital, nós aprofundamos bastante essas leis. E a pergunta ela é a seguinte: em relação às exclusões, então a primeira lei que é o pertencimento, né? Devemos também pensar nos relacionamentos passados ou somente nas pessoas da nossa família? Então vamos lá. A primeira lei do amor, ela diz o seguinte, que todos no sistema familiar têm direito a pertencer. Quem pertence ao nosso sistema familiar? Pais, avós, bisavós, tataravós, tios, tios-avós, bisavós, tataravós, irmãos, incluindo os não nascidos, excluídos, abandonados, deixados para trás, esquecidos, os bons, os maus, os certos, os errados, melhores, piores, vítimas, agressores. E também pertence ao nosso sistema familiar, sim, os nossos ex-parceiros. Quem são os nossos ex-parceiros? A primeira relação sexual e todas as relações que duraram mais que 3 meses, sejam elas boas ou ruins. Seja o parceiro te trazendo coisas boas ou ruins. Tanto é que lá quando eu falo da lealdade, eu falo que também pertence ao nosso sistema familiar as pessoas que impactaram positivamente a nossa vida, mesmo que não eram do sistema familiar, e as que impactaram negativamente a nossa vida, mesmo que não eram do nosso sistema familiar. Então, respondendo a pergunta, sim, nós devemos incluir os relacionamentos passados. Olhar para o relacionamento passado e dizer: eu vejo você, eu concordo com aquilo que nós passamos. Não é aceitar aquilo que nós passamos, é concordar de coração. Quem aceita não quer, quem aceita não concorda. Como que seria isso? É a sua mulher impor algo para você, é o seu chefe impor algo para você e você aceitar, porque você não tem outra escolha, então você tem que aceitar. Logo você não queria aquilo, certo? Agora você concordar com o destino, concordar com a escolha, concordar com a visão, é você estar de acordo, mesmo que foi algo ruim. Então sim, você precisa olhar para as relações passadas e estar de acordo com o que aconteceu. E isso também, para que você consiga isso, esse é um assunto muito amplo, muito trabalhado lá no Elan Vital Experience e no Elan Connect. Porque o objetivo é que você consiga olhar para frente, mas muitas vezes a sua vida não vai para frente porque a sua referência é o sofrimento passado. Então, o Elan Vital Connect ou o Elan Vital Experience ajuda você a olhar para o passado e conseguir concordar. Não é uma submissão onde você tem que aceitar. Você vai receber recursos que você vai compreender por que o passado foi como foi. E aí você vai concordar com ele. E aí quando você concorda, coloca no seu coração e entende o crescimento que a dor do passado te trouxe, então você consegue olhar para as suas próximas relações. Novamente, respondendo a pergunta, sim, precisamos escolher olhar para os ex-parceiros e dizer sim para eles, para o destino deles e para aquilo que eles nos trouxeram. Pergunta número 4. Sou casada há 10 anos. Meu marido está insuportável. O que fazer quando ele me irrita? Primeiro que não é ele que te irrita. É você que fica irritada com aquilo que ele faz. A pergunta é: e se o seu marido nunca mais mudar o jeito de ser? Você nunca mais vai ser feliz? Quem é a dona da sua felicidade? É você, né? Então você precisa aprender um jeito de ser feliz. E aí, outra pergunta. Se a relação está insuportável e ele só me irrita, agora você entendeu que é você que se irrita com ele, por que você não sai da relação? E aí a resposta é: eu não saio da relação porque através dessa relação eu compenso uma exclusão no passado. Eu equilibro algo que talvez eu fiz em outro momento.
Ainda, se ele está insuportável, é porque vocês não têm uma visão de relacionamento bem definida. É porque vocês não têm uma visão de sexualidade bem definida. Ele fica insuportável, basicamente, provavelmente, porque você critica ele. O homem, quando criticado, ou ele vai ficar insuportável, ele vai bater de frente com a mulher, ou ele vai despolarizar. E é melhor pro casal que ele bata de frente com a mulher. Porque enquanto ele bate de frente com a mulher, ele continua na sua energia masculina, então ele continua focado na produção de riqueza para a família. O homem, quando ele está ancorado na energia masculina, ele está focado naquilo que ele precisa fazer para trazer algo para a família. O homem serve a família. E a mulher, nesse caso, né, a energia feminina serve ao masculino. Quando a mulher só critica ele, mas ele tem um foco bem definido e sabe para onde ele está indo, ele vai discutir com ela, vai criticar ela, vai tentar rebaixar ela. Por quê? Porque às vezes ele não vai nem querer explicar o motivo dele estar fazendo o que ele está fazendo, ele simplesmente vai ser ignorante com ela. Por quê? Porque ele tem certeza que ele está no foco certo. Ou então ele vai despolarizar. E se ele despolariza, aí a sexualidade não dá certo, e aí tudo dá errado. Aí ele não consegue mais produzir, aí ele começa financeiramente a ir para trás. Então, o que você precisa fazer para ele ficar menos insuportável é criticar menos ele e buscar compreender o porquê que o foco dele está aonde está. Para isso, talvez você precise estabelecer um rapport. Rapport é você criar um espaço seguro, criar um vínculo de confiança entre vocês, onde ele possa falar para você o que ele sente. Se bem que normalmente homens não falam o que sente, homens estão focados naquilo que tem que fazer. Mas ainda assim, um lugar seguro para que ele possa te contar o porquê ele está indo para onde ele está indo. Quando a mulher critica um homem, ele se torna insuportável. E por que a mulher critica o homem? Porque ela não compreende para onde ele está olhando. E isso tem a ver com uma falta de visão de relacionamento. Então aí uma visão de relacionamento. Mas também pode ser uma lealdade familiar. Às vezes o pai dele era grosseiro, às vezes você não aceita o seu pai que era grosseiro e você acaba repetindo o padrão. Pode ser por diversos motivos. Pessoal, recebi uma quinta pergunta e eu pensei aqui comigo que a resposta dela seria muito longa. Então essa pergunta ela vai ser tema de uma live. E aí a gente fica uma live inteira somente falando sobre sabotador interno. Por que eu quero emagrecer, mas eu como? Por que eu quero fazer faculdade, mas eu não estudo? Por que eu quero passar por concurso e eu não estudo? Então coisas assim, né? Porque eu quero uma mudança, mas eu não faço nada para isso acontecer. Eu quero muito, muito, muito. O que tem em mim que eu não consigo dar o próximo passo? Então esse é um assunto que eu vou colocar para votação, para a gente fazer uma live sobre isso, porque o que eu anotei aqui para responder, com certeza dá mais de 40 minutos de assunto. E como o objetivo do João Paulo Responde o João Paulo Responde inteiro, mas no máximo 40 minutos, 40, 50, né? Essa pergunta ela cabe numa live, tá bom? Então a gente vai trazer sim, tá, Gabriela? Você perguntou numa live esse assunto. Então a sexta pergunta, que agora vai ser a quinta, né? Já que eu vou responder como quinta, ela fala sobre compulsão alimentar. Qual conflito traz a compulsão alimentar? Aqui também são várias dinâmicas, tá? A primeira delas, algo falta para o cliente. Falta o pai, falta a mãe, falta o apoio de alguém, mas quando eu busco o apoio de alguém, basicamente é porque eu ainda não consigo me apoiar. Se eu não consigo me apoiar é porque falta o pai e a mãe. Tá? Então, às vezes falta uma compreensão do marido. Ok, pode até ser que você pense que é falta de compreensão do marido ou do apoio do marido. Porém, se eu busco o apoio do marido é porque eu ainda não sei me apoiar sozinha. Então, eu preciso voltar lá para o pai e para a mãe. E aí, no alimento vem a força, a energia para a vida. Então, eu como bastante para compensar isso. Pode ser por ansiedade. E a ansiedade tem a ver com medo. E o medo tem a ver com uma necessidade não atendida. Normalmente eu tenho medo de ter uma das minhas necessidades não atendida. Quais são as necessidades? Certeza, validade, significância, amor e conexão, crescimento e contribuição. Então, sempre quando duas ou mais dessas necessidades não estão atendidas, eu posso ter uma compulsão alimentar. Ok? Eu compenso essas necessidades não atendidas através da comida.
porque através disso eu tenho prazer. Assim como funciona com o vício. O vício, ele é uma compensação disfuncional que satisfaz duas ou mais necessidades que eu não tenho atendido na vida. Qualquer coisa que satisfaça duas ou mais necessidades se torna viciante. Então, comer pode se tornar compulsivo, viciante, porque comer satisfaz a minha necessidade. Que pode ser de certeza, que pode ser de significância, que pode ser de validade. Então eu não passeio, eu não saio para passear, eu não saio para visitar meus amigos, eu não viajo, eu não compro uma roupa diferente. Então todo dia estou cozinhando alguma coisa diferente, assim eu satisfaço a validade. Aí no caso da certeza, a certeza vai ter alimentação, a certeza que eu vou ser vista. Muitas vezes a compulsão alimentar gera acúmulo de gordura, e engordar serve para eu ser visto na natureza. Aí é um conflito biológico. Ninguém me enxerga, então eu vou engordar para que as pessoas me enxerguem. Muitas vezes eu fico doente para que as pessoas me enxerguem. Na natureza, quando uma mulher tem filhos e ela não se sente capaz de cuidar dos filhos, ela tende a ter uma compulsão alimentar, ou mesmo sem compulsão alimentar, no caso ela engorda, porque se engordar ela vai ficar grande. Se ela ficar grande, ela põe medo no opositor. Então pode ser que eu queira comer bastante, ter uma compulsão alimentar, porque eu tenho medo do meu opositor. E assim eu resolvo o conflito. Fome no sistema familiar. Se meus avós, bisavós, tataravós passaram fome, eu tenho essa mensagem de que se há comida eu preciso comer o tempo todo, porque pode faltar. Crítica em relação à mãe, tá? E aí a pessoa tenta preencher essa crítica em relação à mãe através da comida. Então eu não gosto da minha mãe, a minha mãe não me deu o suficiente, eu sou obrigado com a minha mãe, mas pode até ser que você tenha amizade com a sua mãe. Porém, você tem uma crítica. Eu gostaria que minha mãe fizesse diferente. Eu ligo pra minha mãe, eu vou visitar minha mãe, eu converso com minha mãe, mas eu acho errado o jeito que ela trata o meu pai. Isso é uma crítica em relação à mãe. O alimento vem da mãe. Quando eu excluo a mãe, quando eu critico a mãe, isso é uma exclusão. Se eu excluo a mãe, me falta o alimento. E então eu tenho uma compulsão alimentar, porque assim eu tomo a minha mãe, através do alimento. Interessante, né, gente? Necessidade não atendida, que eu já falei. Ou uma criança também que pode ter sido excluída, esquecida, abortada, deixada para trás, abandonada. E aí você come pelos excluídos do sistema familiar. Isso também gera uma compulsão. Eu como por dois. Tem gente que enche o prato de comida e nem consegue comer tudo. Isso não deixa de ser uma compulsão por alimentos. Ela coloca tanto no alimento, no prato, que ela não consegue digerir tudo. Para quem que ela colocou tanto? Para alguém que falta no sistema familiar. Todas essas dinâmicas elas são trabalhadas no Elan Vital, no Elan Self Coach não, no Elan Vital e no Elan Connect. E nas sessões, às vezes a gente consegue direcionar mais e saber qual é o seu conflito. Então na sessão eu explico para você certinho quais são as necessidades humanas não atendidas, e aí você vai me ajudar a refletir junto com você quais necessidades não estão sendo atendidas. E se a gente perceber que todas estão sendo atendidas, a gente vai mais fundo. O que está excluído no seu sistema? Então a gente busca sempre isso lá na sessão. Se você sofre de compulsão alimentar ou qualquer outra doença e quiser marcar uma sessão comigo para identificar qual é o conflito e ajudar na solução, você pode estar ligando aí no 44999848005 ou deixando seu WhatsApp, ou ainda deixando seu comentário aqui que a gente entre em contato, tá bom? Gente, esse foi o 5º João Paulo Responde. Espero que eu tenha sanado as suas dúvidas. Se você tiver mais alguma dúvida, mais alguma sugestão de assunto, deixe lá nas caixinhas de perguntas e respostas do meu Instagram, ou mande um direct, ou deixe num comentário aqui no YouTube mesmo, que será um prazer para mim responder para vocês. Um forte abraço para vocês e até mais. Tchau.